ligando. Ah, sim. Eu tava, tu não tava me ouvindo, né? Eu não. Ainda bem. Celebridade é Não, assim. não, é que eu tava com fone, aí eu tava, ó. Ah, não ouvi. Agora sumiu tua voz, não tô mais te ouvindo. Será que ele tá usando o celular e por isso... Não, exatamente, é por isso. É que tá aí fica tocando, quando tu tava falando para os colegas, que era meu aniversário, tarará, eu tava numa chamada de vídeo. Entendeu? Ok. Hoje o César vai ficar até metade da aula, porque depois ele vai... Não, eu tô o dia aproveitar. inteiro, só nas redes sociais respondendo. Graças a Eu Deus, falei, né? celebridade é assim, né? Não, mas é que até pela minha idade, né, são conquistas de uma vida, né? Que Eu tenho legal. amigos, por exemplo, que fizeram videochamadas da Austrália, do Rio, São Paulo, de Que Minas legal. Gerais, de Barcelona, Que legal. padres lá de São Paulo me ligando para dar bênção na família, entendeu? Padres Transcultural. amigos. Na realidade é uma conquista de anos, né? Que legal que tu consegue manter, né? O pessoal viaja e tu continua regando, né? Mas Os eu laços. tenho essa característica porque quando eu vou a Belo Horizonte, eu junto famílias que normalmente não se veem. Quando eu vou, eu junto, entendeu? Eu tenho amigos no Rio que eles só se veem quando eu vou. Então, e eles brigam para sentar do meu lado, assim, é uma coisa absurda. Tu gosta mais dele do que de mim, porque você não sendo do lado. Então é uma coisa assim, nem eu sei explicar, né? Se eu fosse bom, é que eu sou bons, né? Mas se eu fosse bom, não sei o que seria, porque Eu te entendo porque eu sou zambons também. Mas agora mesmo na FAMAC, ali na psicologia, né, foi uma enxurrada de mensagens assim que eu fiquei meia hora respondendo. Poxa, ali. Tem mais eu nem entrei de nas redes 15. sociais hoje. É, Eu acho que e olha que eu acho que eu te pedi adicionamento lá no Face. Acho que até fui eu que te pois é, pedi. também, E olha o que a Patrícia não achei. botou. Olha o que a Patrícia botou. Parabéns, César, muitas felicidades e realizações. O teu destino e o da psicanálise foram traçados na maternidade. Que legal, que legal. Ai, meu Deus do céu, mas foi bem bom. Mas Mas está sendo bem um dia. Bem legal. De manhã na aula, eles também pelo Zoom, na aula do Rodrigo, eles cantaram parabéns, foi bem legal. Porque eu tive aula de manhã, né? Teria tido prova de manhã e estaria tendo contigo agora, né? sim, sim. Tá, Quando agora vocês que eu vi aqui anunciaram as provas, eu já sabia que era no meu aniversário, né? Meu Deus, eu não mandei parabéns nem pra mim. Agora tu vai me desculpar, quer ver? Como é que tu vai me desculpar rápido por não ter te dado parabéns? Eu não dei parabéns nem pra minha chefe da OCP, ó, que é dia Mas 6. assim, Ó. eu Agora te... que eu vi dia 6, vou ter que correr pra dar parabéns pra todo mundo. claro. Eu tenho um Olha amigo aqui. meu que me ligou de manhã, ele fala assim para mim, ele faz aniversário dia 7 de dezembro, aí ele diz assim para mim, que a minha mãe vai me ligar, eu não sei, mas que tu vai me ligar, eu tenho certeza. Que legal, que legal. Então a gente tem assim umas coisas bem Eu tenho legais. uma irmã que ela faz dia 26 de dezembro. Daí muita gente não lembra, porque um dia depois da comemoração de Natal, a pessoa ainda tá, né, naquele clima, às vezes se não... Mas eu sempre me lembro de mandar mensagem para ela, e eu, meus pais, né, mas muita gente, amigos, acaba se esquecendo que é época de viagem, pessoal que sai para viajar no Natal, já emenda Ano Novo. Então é o drama dela, a pessoa não lembrar do aniversário dela. Um Não, dia mas eu tava depois. olhando agora quem tá na sala, tu fosse o único realmente que não me cumprimentasse. A Mônica, a Eneida, o Júnior, que é o Nelson, né? A Micaela, todos já tinham me dado sorvete. Tu não vai descansar enquanto eu não me sentir culpado, eu sei. Tá bom. Tu vai ter que voltar lá na fase, não vai criar uma neurose, né? Eu Tem vou que ter que voltar lá atrás. eu vou ter que te mandar um presente. Hoje de manhã nós falamos neurose Você de obsessiva, coração, né? você de coração. Não, tá bom. Valeu. Foi bem bom o dia. Então, gente, assim, ó, para iniciar a aula, então vamos bater um parabéns pro nosso colega? No 3? Vamos. Deixa eu... Só um pouquinho. Espera que eu vou. Espere um segundo. Vamos fazer isso em especial. Um segundo, vou te dar só um pouquinho. Eu vou chamar minha mãe e minha filha pra gente cantar. Mariano, elas cantaram junto de manhã. Vem cá. Rapidinho. Por causa da aula, pra não atrasar.
Espera aí, que a gente vai fazer agora. Olha a folga aqui. Vamos aqui, ó. Lá. Pode ir. Tá? Olha, vamos no violão. Que momento, hein? 1, 2, parabéns pra você. Esta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, César. Obrigado, Elisa. Obrigado, Micaela. Obrigado, Nelson, Mônica. Beijo. Parabéns, César. Obrigado. Valeu. Pronto. Aí, agora sim. Gente, eu não acredito que eu tinha botado no mudo e eu cantei parabéns no mudo. Ai, eu não acredito. Ai, que tabacuda. Quem é que fez isso? A Micaela? Eu, Micaela, óbvio. Que burra. Ótimo. Então, pessoal, voltando. A gente parou na última aula discutindo, a gente fez toda uma discussão ideológica sobre o TDAH, sobre a sociedade. Tive alguns exemplos, né, de colegas que trouxeram exemplos da família, de si próprio. Tivemos uma discussão bem boa, bem bacana. O que eu me lembro, a gente terminou aqui, ó, nas funções prejudicadas, mas a gente não chegou a entrar em critérios diagnósticos. É isso? Confere? Concordam? Eu acho que é isso aí. Tá. Não, Então, agora... só avisou que a gente ia entrar no TDAH. Não entramos, não falamos nada sobre o transtorno. Não, a gente falou assim... Só essa parte aí do histórico. Que características a gente falou. Tá, sim, o Nelson tá. Aspectos neurobiológicos. Isso. Aspectos Claro, até o Nelson botou neurobiológicos a no gente nosso viu. trabalho que a gente tinha feito. Daí foi até o item 5 lá, pelo menos é o que eu tenho anotado aqui. Item 5. Tá, aqui, ó. Isso aqui? Aspectos neurobiológicos. Aí. Isso, tá. Então tá, agora vamos ver os critérios diagnósticos. Bom, como é que a gente faz um diagnóstico, né? Vocês já devem ter... Vocês tiveram disciplina de psicodiagnóstico e de psicopatologia, estão familiarizados já com DSM, né? Sim. Então vamos ver aqui quais são os critérios que atendem esse diagnóstico e vamos discutir eles, por que deles, né? Vamos tentar entender. Deixa eu botar aqui em modo de apresentação para ficar mais... Então, assim, muito importante, tá? Acho que isso vai estar no corpo do texto depois, que eu me lembro, eu coloquei. Mas, muito importante, o TDAH, ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, ele tem que estar presente desde a infância, desde a primeira infância. Então, geralmente, quando a gente for ver esses critérios diagnósticos, os sintomas do transtorno, eles têm que estar presentes aproximadamente antes dos 7 anos de idade. Tá? Desde a infância do indivíduo tem que estar, de alguma forma, tem que ter se manifestado. Ok? Então, a gente vai ver... E quando a gente for ver os critérios de TDAH, a gente vai ver eles um pouquinho separados. A gente primeiro vai ver o diagnóstico, os critérios diagnósticos para desatenção, que é aquilo que está relacionado com a vigília, a capacidade da pessoa de focar a sua percepção num estímulo, né, que está lhe chamando a atenção, enfim, ele consegue focar a sua percepção, né, a sua visão, a sua audição, enfim, naquele estímulo de eleição, aquilo que é importante para ele. Ele consegue focar. E também consegue ter a tenacidade, que a gente chama, que é a qualidade de manutenção dessa atenção, com qualidade. A pessoa consegue permanecer focado com as suas percepções voltadas para o estímulo. Então, quando a gente vê ali critério diagnóstico de desatenção, a gente está vendo isso. A capacidade de vigília, que é focar a percepção e manter essa percepção com qualidade no estímulo. Ok, pessoal?
Então, TDAH compõe duas dimensões. Então, a gente vai ver duas dimensões. Uma é essa da desatenção e a outra vai ser da hiperatividade e impulsividade. Já está ligado a um estado mais motor, de inquietude, né? Voltado muito a comportamento. A manifestação de comportamento inquieto, instável, impulsivo. Então, a gente vai ver critérios nesse sentido. Quando a gente vê os critérios de atenção, a pessoa, de todos os que eu vou ler para vocês, ela tem que apresentar no mínimo 6 ou mais desses critérios, ok? Vamos ver agora primeiro de desatenção. 6 ou mais dos seguintes sintomas devem ocorrer. Vamos lá. Dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido. Ou seja, a pessoa, aquela pessoa que tem a dificuldade para ler as letras miúdas de um contrato, que nunca lê. Ou aquela criança que tem dificuldade, quando vai num texto, esquece de partes importantes, não precisa ser necessariamente detalhes, mas esquece de partes, né? Acaba não prestando atenção em todo o texto, pula o texto, né? Ou tem um erro por descuido. Eu tive uma vez um paciente que ele fez uma prova de matemática e ele fez toda uma conta, que era a conta mais difícil. E ele até foi acionado pela escola para conversar, porque estava na discussão, porque ele ficou com 5 e a média era 6 na recuperação. Então estava se discutindo se ia dar esse ponto para ele. Por quê? Porque ele fez todo o exercício correto. Agora não vou me lembrar o que era, se era uma inequação, enfim, não quero nem falar, porque daqui a pouco o César vai dizer, isso está errado. Que ele entende mais da matemática do que eu. Mas era uma coisa, você acha que era inequação. Inequação é difícil, não sei, César, mas é para ser uma coisa difícil, não sei. Era uma conta bem complexa, tá? Eu sou péssimo em matemática. Daí, eu sei que no final da conta, o finalzinho, tinha assim, ele chegou à conclusão que era 20 dividido por 4 no final da conta. Aparecia isso no final do raciocínio dele. Ele fez 20 dividido por 4 igual a 4. Então, por toda a complexidade que o exercício pedia, dava para chegar à conclusão que ele entendia por que tinha errado. Ele entendia quanto é que era 20 dividido por 4. Ele sabia isso. Só que ele botou 4 por um descuido. Ok? Foi um erro porque a gente vai entender de desatenção. Não prestou muita atenção e acabou se descuidando. Tá? São erros como esses. Daí, no final, a escola acabou entendendo e, né, passando esse aluno por entender que, pela complexidade do que ele fez, esse 20 dividido por 4 era para ele saber isso, né? Que realmente foi descuido. Bom, dificuldade de manter a concentração nas atividades. Então, aquilo que eu falei da tenacidade. A pessoa, às vezes, até consegue, em alguns momentos, ter problema de desatenção não é o tempo inteiro a pessoa não conseguir focar sua atenção nos estímulos. Às vezes a pessoa consegue, mas tem muita dificuldade para se manter nessas atividades. Acabam se distraindo com muita facilidade ou indo fazer outras atividades, se desinteressando pelas atividades com muita facilidade. Né? Por isso eles não se mantêm concentrados em atividades por muito tempo, principalmente as de nível intelectivo que não representam um desafio. Porque esses mesmos jovens estão vendo jogo de videogame e passam a tarde inteira, mesmo com TDAH. Mas aí vai mudando os estímulos, vai tendo desafios, enfim. Por isso que eu entrei no início da aula passada falando de será que a sociedade está preparada também para pessoas com TDAH? Porque são pessoas que precisam de desafios, né? E tem pessoas que não, que funcionam muito bem sem ter desafio na vida. Enfim, só uma reflexão. Não ouvir quando lhe falam diretamente. E não é ouvir por dificuldade auditiva. Então, isso é muito importante estabelecer. Não é um problema auditivo que leva a pessoa não prestar atenção quando estão conversando. É pela pessoa se distrair. Né? Tu fala com a pessoa não consegue focar em ti porque ela está focada em muitas outras coisas ou perdida em seus pensamentos. Então, são pessoas, às vezes, que parece que não estão escutando vocês. Mas não é por um problema auditivo, é porque está prestando atenção em outra coisa e não consegue se focar em ti. Por uma dificuldade na atenção. É diferente. Tá? Problema de audição, nesse caso, é critério diferencial
para esse critério, para esse sintoma. Tá? Esse sintoma ele é válido se não for caracterizado por um problema auditivo. A criança pode ter um problema, né, na audição. Ser desorganizado. Já como o TDAH ele vai atingir o funcionamento, diminuir, né, ali causar uma dificuldade na conexão do lobo pré-frontal com as demais áreas do cérebro, o lobo pré-frontal ele é responsável pelas funções executivas. E uma das funções executivas é a capacidade de se organizar, sistematizar o seu pensamento. Tá? Então, vai apresentar comportamento desorganizado. Muito também porque as pessoas que têm TDAH, eles começam a fazer algo e não terminam. Então, começa a arrumar, daqui a pouco está começando a arrumar essas coisas e já parte para fazer outra coisa e não termina a arrumação. Sistematicamente eles estão fazendo isso, eles não terminam aquilo que eles começam, então tem essa dificuldade. Distrair-se com facilidade por estímulos que não têm relação com o que está fazendo. Então, assim, a pessoa está falando contigo, dá qualquer barulhinho, a pessoa já se perde. Tipo eu olhando agora para minha cachorrinha. Se eu mostrasse para vocês a pose que ela tá, com a barriga para cima se esfregando. Então é isso que eu acabei de fazer para vocês. Ó. Eu tava dando aula, parei e fui olhar para minha cachorrinha. A pessoa se distrai com facilidade, qualquer estímulo. Ele tem dificuldade para manter a tenacidade. Qualquer estímulo externo já é um bom motivo para a pessoa se perder. Ou seja, não é só dele desfocar a conversa contigo. A pessoa, o que eu estava falando mesmo? Me esqueci. Se perde mentalmente com muita facilidade com mais estímulos. Ou chega duas pessoas para conversar, chega uma pessoa no meio da conversa, a pessoa já se perde, se desorganiza. Né? E isso se dá pela distração, onde a pessoa se distrai com facilidade por qualquer outro estímulo invasivo, intrusivo. Não persistir nas tarefas que exigem esforço mental continuado. Então, comum também. Geralmente eles começam, atividades que precisam de uma concentração por um nível mais elevado de tempo, geralmente eles descontinuam. Só que geralmente é quando a atividade ela é mais contínua, sem desafios, ou quando não é interessante para ele. Daqui a pouco a atividade até é desafiante, mas não é interessante para ele ou para ela. Então a pessoa acaba facilmente não persistindo na atividade. Vai fazer uma outra atividade. Tá? Se é algo muito prazeroso, enfim, e tem desafios, daí geralmente ele não tem esse tipo de comportamento. Mas quando a atividade é contínua, não desafiante e não interessante para o indivíduo, ele tende a não ter um esforço para persistir nessas atividades. Ser esquecido, isso é muito comum. Tá? Esquecer de material de sala de aula, esquecer da data de aniversário de um aluno, se esquecer da mochila na aula, esquecer do que a mãe pediu para ele comprar no super, ou a mulher pediu para ele comprar no super. Esquecimento de todas as ordens, tá? Desde que o esquecimento não seja algo invasivo. Geralmente é um esquecimento ligado à memória de curto prazo de trabalho. Obviamente, a gente está falando de memória anterógrada. Geralmente não é um esquecimento de memória retrógrada. O TDAH ele mantém preservado a memória retrógrada, que é a memória de longo prazo. Tá? Geralmente transtornos degenerativos ou relativos a consequências de lesões mais graves, enfim, transtornos mais graves que vão atingir uma memória retrógrada. Tá? O ser esquecido é relacionado à memória de trabalho, memória recente. Pediu para ele lembrar de telefonar para alguém no dia seguinte ou no mesmo dia, daí ele se esquece. São coisas atuais. Tá? Nada assim, não vai esquecer da data de aniversário dele, não vai esquecer de quem é a mãe dele, não vai esquecer da vida, das coisas que ele fez durante a vida dele, da caminhada de vida dele, né? Isso não vai. A de longo prazo é preservada. É só de curto prazo, tá? Então essa é a queixa geralmente que a gente vê de um paciente com TDAH com relação à memória. Coisas mais corriqueiras do dia a dia, de coisas que ele tem que fazer no dia. Tá? Memória de trabalho. Dificuldade
de seguir instruções e terminar tarefas. Aqui está parecendo quase que reincidente a dificuldade de persistência, né? E de seguir instruções. Uma pessoa, e isso se dá um pouco também pela impulsividade. A pessoa que ele quer fazer rápido, não tem paciência para ficar lendo, então geralmente eles não seguem instruções, eles vão muito pelo feeling. Muito comum, a pessoa pega lá, ganha um brinquedo na infância e acaba montando errado ou quebrando o brinquedo porque não leu o manual de instruções, quis fazer rápido, montar rápido e nem se deu o trabalho de pegar e ler o manual que tinha no brinquedo, tá? Então, isso é muito comum também no histórico desses pacientes. Perder as coisas necessárias para tarefas e atividades. Isso eu falei um pouquinho ali no esquecimento, né? A pessoa se esquece, quando a gente fala esquecer, está envolvido também esse critério diagnóstico. Perder as coisas, não sabe onde é que colocou, se esquece da onde colocou. Né? Então, isso também é comum. Onde é que tu deixou a tua tarefa de casa? Não me lembro, não sei onde é que eu deixei. Né? Ou não se lembra onde se deixou a chave, ou os documentos, nunca acha os documentos. Onde é que está minha carteira de identidade? Onde é que está minha carteira de reservista? Vai saber, daí revira o quarto já está uma bagunça, daí não ajuda. Né? Então, isso é comum, relativamente comum na vida desses pacientes, tá? Com esse tipo de queixa. Vocês querem comentar alguma coisa? Estão entendendo? Eu tenho uma amiga que ela faz psicologia também, ela tem TDAH. Quem é que tá falando? A Micaela? Micaela. E daí ela estuda, acho que, não sei o nome da faculdade, ali no IBGE. E daí eu disse assim pra ela, vamos compartilhar alguns documentos e tal, né? A gente faz psico. E daí a gente criou um drive. Aí botamos lá e tal. E daí eu fui organizar as coisas em pastas. Ela ficou, meu Deus, Micaela, como é que eu não pensei nisso antes? Tipo, uma coisa super simples, sabe? Eu botei tipo assim, sei lá, artigos, livros, não sei o quê. Daí eu tenho alguns textos de neuro também que eu botei lá. Ela ficou, meu Deus, eu nunca imaginei criar pasta aqui pra organizar. Daí ela disse que é um anjo na minha vida. Eu disse assim, ai, Natália, que bobagem, mas, tipo, são coisas, assim, poucas, tipo, pequenas, assim, né, que, tipo, na minha cabeça eu já faria, mas ela não consegue ou não, enfim, não faz, né, porque, enfim, ela não, acho que não consegue pensar nisso. Uhum. Bem por aí. É comum isso, bem comum. Tá? E muitos, às vezes, até conseguem fazer isso, mas justamente por ser uma maneira funcional de lidar com o seu esquecimento, sua desorganização. Tem uns que acabam, é muito curioso, tem umas pessoas com TDAH que com o tempo aprendem a lidar, né? Ou através da terapia, ou sozinhos. Uns conseguem fazer isso sozinhos, se dão conta sozinhos, de pegar e criar pastas, assim, às vezes até de forma excessiva para não se perder. Porque sabe que se não fizer dessa forma, acabam se perdendo, não conseguem se organizar. Embora não seja mais comum. Tá? Por exemplo, tu vê uma pessoa com TDAH com agenda assim, é raridade. Né? Eles não costumam fazer isso. Tudo que for para organização, eles não costumam, até porque precisa ter concentração, organização e disciplina para tu te organizar com uma agenda, né? Então, muitos acabam não adotando por causa dessas características que tu precisa ter que geralmente eles não têm. Eu até costumo dizer, não é que eles não tenham essa característica, eles não desenvolvem, eles não colocam em prática essa potencialidade deles. Por uma questão de característica. Deu, né? Já, né? Vamos agora aos critérios de hiperatividade e impulsividade. Agora é muito mais ligado a uma característica comportamental, de motora, tá? De atitude. Vamos lá ver. Ser irrequieto com as mãos e pés. É aquela síndrome das mãos e pés inquietos. A pessoa sempre está batendo os pés, batendo as mãos, ou batendo, né? Ou a pessoa está sempre se mexendo. Sabe o pé que fica assim mexendo? A pessoa fica sempre batendo o pé. Tem pessoas que dizem, eu faço isso de vez em quando, às vezes eu tô assim, ok, mas é uma pessoa que está sempre assim. Sempre e é muito interessante que
até já falando um pouquinho do 2 ali, não parar sentado, ou eles estão sentados, ou geralmente eles estão naquele sentado pronto para levantar. Você ficam naquela postura assim de lado, quase deitado, assim, pronto para se levantar, como se fosse sair correndo, e sentados bem na pontinha da cadeira. Bem na ponta da cadeira, como se estivesse pronto para sair dali, louco para sair dali. É um comportamento bem comum que eles têm. E ficam mexendo os pés, mexendo as mãos, ou pode ser assim, ó, mexendo num objeto sem parar o tempo inteiro, vai mexendo, vai fazendo. É a mão inquieta, sempre fazendo algo, ou estalando o dedo, ou fazendo assim, mexendo no dedo. Não precisa estar batendo necessariamente. E o pé também, não precisa estar batendo o pé necessariamente, é mexendo o pé. É sempre como se tivesse uma descarga de ansiedade, como se fosse o fio terra da ansiedade, o movimento do pé, assim. Às vezes tem aquele pé trêmulo, e esse trêmulo é feito, por mais que muitas vezes não se deem conta, por ser quase automatizado, às vezes a pessoa fala, pode bater, a pessoa, estava batendo. Mas mesmo assim, esse tremor da perna, ele é voluntário. Ele faz porque ele quer, ele dá o comando. É diferente de situações como Parkinson, né, ou qualquer outra condição que o impregnamento por uma substância depressor do sistema neurocentral, enfim, ou uma condição de abstinência de substâncias químicas que pode levar a tremores involuntários. Não, nesse caso, o tremor, o irrequieto das mãos e dos pés, é voluntário. Tá? Eu falo isso porque às vezes o tremor da perna do paciente parece tão rápido que parece um tremor, parece o movimento parece um tremor involuntário, mas não, é sempre voluntário, ele que está ativando aquele movimento. Tá? Não parar sentado, então eles têm muita dificuldade de ficar sentados no mesmo local. Ser um foguete a 1000 por hora. Ou seja, são pessoas que estão sempre, parece que sempre ligados no 220, sabe? Sempre acelerados, tá? Não param quieto, sempre falando, estão sempre num nível de funcionamento muito rápido e elevado. Tá? Então é muito comum tu ouvir isso falar deles, parece que está sempre ligado no 220, não para quietos, a 1000 por hora. Isso é comum, tá? Falar demais, que tem a ver, se forem ver, todos os sintomas estão um pouquinho relacionados. Uma pessoa que não para, que é 1000 por hora, um foguete também pode ter como característica ser verborreico, né? Fala demais. Às vezes também são um pouco taquilálicos, né? De falar muito rápido, também é comum. Então, eu diria que esse falar demais é falar demais, às vezes falar rápido também. Tá? Muito comum eles falarem muito rápido, sem parar. E verborreico, que é não para, fica falando, não para de falar, não dá lugar para os outros se colocarem. Ser barulhento para jogar e se divertir. Tá? Justamente porque eles têm essa questão do movimento, da hiperatividade, então eles não conseguem fazer uma atividade em paz, em tranquilidade. Então eles estão sempre, mesmo que esteja brincando com o carrinho, ele está batendo os pés, aí por estar batendo os pés, daqui a pouco bate num vaso, o vaso cai no chão. Então, assim, pela essa dificuldade de conter os impulsos de movimento, né, de forma voluntária sempre, é claro, eles acabam sendo sempre barulhentos, sempre batendo nas coisas, sempre fazendo barulho. Tá? Dificuldade em esperar sua vez. Isso já é até muito mais da impulsividade do que da hiperatividade. Ou seja, eles quando querem dizer algo, eles têm dificuldade de esperar a vez deles, querem pegar e falar. É aquela pessoa que tem duas pessoas conversando e a pessoa chega no meio da conversa e começa a escutar. E as duas pessoas conversando, eles se lembram de algo relativo ao assunto e começam a falar no meio da conversa de uma pessoa. A pessoa está falando, ele chega falando no meio. Assim, não espera a outra pessoa pausar a conversa. Ele chega falando junto. Tá? Isso é a dificuldade em esperar a sua vez. Chega falando do nada e não tem essa paciência de esperar o outro falar. Tem alguns pacientes que referem que fazem isso porque têm medo de esquecer. Por serem esquecidos, né? Eu já falo porque eu tenho medo de esquecer. Mas a maioria das vezes é por causa da impulsividade. Tá? Saltar com as respostas antes que sejam feitas as perguntas, também comum. Isso é outra característica mais da impulsividade do que da hiperatividade. Tá? A pessoa está começando a formar uma pergunta e já quer responder no meio. Tá? Pelo grau de ansiedade, de impulsividade. Daqui a pouco a pessoa diz, não, nem quis perguntar isso, espero terminar de formular a pergunta. E a pessoa já respondeu correndo.
Tá? E isso também é outra característica bem comum das pessoas que têm essa sintomatologia. Interromper ou se intrometer na conversa dos outros. Eu acabei falando disso quando eu falei em dificuldade de esperar a sua vez, né? Acabei misturando os dois juntos, mas geralmente é até assim que acontece. Então, eles têm também essa mania de interromper a conversa dos outros e se intrometer, sem necessariamente ter sido chamado para a conversa, né? Pela questão também da impulsividade. Tá? Eu diria que ali até o ser barulhento tem mais características de hiperatividade. A partir dali é mais impulsividade. Esperar sua vez, saltar com as respostas antes, interromper ou se intrometer na conversa dos outros. Isso é mais comum da impulsividade, os dois ali juntos, né? Então, às vezes, esses pacientes vão ter mais um diagnóstico onde é predominantemente desatento. Em outros casos, eles vão ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade. E às vezes vão ter os dois bem salientados, bem evidentes, que a gente vai chamar de tipo combinado. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tipos de TDAH, então. O TDAH pode ser com predomínio de desatenção, ou com mais sintomas de desatenção. O TDAH pode ser com predomínio de hiperatividade e impulsividade, né? Então pode ter mais critérios de hiperatividade e impulsividade do que desatenção. Ou pode ser do tipo combinado, onde os dois são predominantes. Vocês conhecem pessoas assim, ou já passaram por uma situação, já tiveram esse sintoma? Porque assim, aqui o que dá o diagnóstico é um conjunto de sinais e sintomas. Mas não quer dizer que daqui a pouco eu não tenho uma dessas características aqui. Eu posso não ter o diagnóstico de desatenção, mas eu posso ser uma pessoa com dificuldade de ficar sentado, um cara irrequieto, um cara desorganizado por vezes, às vezes esquecido, né? Não é porque tu não tem um critério de TDAH que tu não pode ter uma característica dessa, ou tem em algum momento da tua vida tido uma característica como essa. Tá? São coisas comuns, né? Que a gente vê por aí, ou a gente já experienciou. Ou vocês acham muito diferente isso tudo? O que vocês pensam sobre isso? Olá. Estão muito atentos e concentrados, então. Mas a pessoa está tão concentrada que nem fala, assim, fica... Né? Sem ideia hoje. É que eu acho que também é um tema que vocês já estão tão habituados, né? Que às vezes não é desafiante nem para falar, né? Pode ser isso também. E a gente debateu tanto na última aula sobre o assunto, né? A gente falou tanto. Uhum. Que na última aula foi basicamente... Oi? Não, que eu já me expus já no predomínio hiperativo, né, que eu tenho. Nelson, a gente acabou até discutindo bastante na última aula, né? Todo mundo, tu acho que foi o que mais falou, né, sobre o assunto, até pelo que tu passou. E a gente discutiu muito, tanto que a gente andou pouco na aula, porque a gente ficou numa discussão sobre o assunto, sobre as pessoas, né? Talvez a gente tenha quase que esgotado o assunto na última aula, né? Mas, vamos lá, vou seguir. Então, como é que a gente faz essa avaliação diagnóstica, tá? O diagnóstico é fundamentalmente clínico. Por que ali diz criança, pais e professores? Porque o espectro do TDAH, ele é em mais de uma situação, ou seja, a criança não pode manifestar essas características. Daqui a pouco, assim, a criança teve 6 sintomas de desatenção, 6 sintomas de impulsividade e hiperatividade. Ah, então ele é do tipo combinado e tem TDAH. Agora, tu vai ver a situação e vai descobrir que o aluno tem essas características, esses sintomas só na sala de aula. Se é só na sala de aula, essa criança não tem TDAH. Por quê? Porque o TDAH ele precisa se manifestar num conjunto de situações. Tem que ser, no mínimo, 2 situações diferentes. Tem em casa e no colégio.
Não pode ser só numa situação, porque daí a gente vai entender que é algum problema emocional ligado àquele local. Se a criança ela consegue ser diferente em outros locais, bom, só um pouquinho, tem algum problema lá. Daqui a pouco o problema ele é contingencial e não da criança, ou do aluno, do jovem. Né? Então a gente tem que ter isso se manifestando um espectro mais amplo, tá, de situações. E por isso a gente consulta a criança, claro, a gente vai conversar com a criança, né, ou com o jovem, adolescente, a gente vai falar com os pais. Por que a gente vai conversar com os pais? Por que vocês acham que é importante falar com os pais nesse caso aqui? No caso, para saber se é só na escola, isso? Não entendi muito bem. Também. Para saber se em qual situação se repete, né? Se é mais de uma. Também, bem importante isso. E também porque já como essas características do TDAH, elas precisam ter se manifestado antes dos 7 anos, os pais são a fonte mais fidedigna, mais preservada para trazer essa avaliação para vocês. Então, os pais vão se lembrar melhor de como é que ele era aos 7 anos, ou antes dos 7 anos. A criança, às vezes, ali com 10 anos, não vai se lembrar direito de como é que ele era, ou também não tem um senso crítico adequado de memória para lembrar se ele era esquecido naquela época ou não. Mas para os pais ou cuidadores, né, fica mais fácil de lembrar, né, de te dizer como é que ele era naquela época, se isso vem desde cedo, desde os 5, 6 anos, ou se começou ali com 10 anos. Se começou com 10 anos, não é TDAH também. Tem que ter se manifestado antes de 7, ou com 7 ou menos de 7 anos. Então, tem que... Por que então a gente pega também os professores? Porque isso é muito difícil o TDAH não se manifestar na escola. O professor tem que ter percebido isso, porque na escola é um dos locais que vão mais exigir atenção, né? Que ele não fique hiperativo, não seja impulsivo e seja concentrado. Então, é quase que obrigatório que ele manifeste isso na escola. Eu nunca na minha vida atendi um paciente com TDAH que não tenha manifestado isso na escola ou nos seus estudos, porque ali é onde é exigido que ele não seja, né, desatento, hiperativo e impulsivo. Então, os professores também podem ser uma fonte bem fidedigna para nós do comportamento desse jovem. Então, os pais, a gente pode ter uma escala de pais e professores que a gente pode dar para eles, né? Para os pais fazerem, entregar os professores preencherem e trazerem para vocês, para ver se na visão deles também esses jovens preenchem os critérios diagnósticos para o TDAH. A escala mais usada... Perdão. Não, desculpa, professor. Não, numa curiosidade só do diagnóstico que às vezes dificulta também do TDAH que se vê bastante hoje é de pais separados. Por exemplo, hoje é muito comum que passe muitos dias com a mãe e o pai faça a visitação assim de 15 em 15 dias, ou pegue a criança um final de semana sim, outro final de semana não, né? Uhum. E daí quando nessa ida da criança para casa do pai, pela vontade de estar do pai e de não poder desagradar, acaba não manifestando tanto a sintomatologia. E daí lá para te dar o diagnóstico, tu fica assim, ou não, tu recebe a mãe reclama bastante, e o pai não, mas lá em casa não que não manifeste, mas não manifesta tão acentuadamente como se fosse na casa da mãe, né? É uma coisa interessante, curiosa, né? Isso aí também. Por isso que às vezes é muito bom a gente ter assim o maior espectro possível de visões, né, sobre o quadro clínico da criança. Então a gente vai conversar com o neurologista, a gente vai conversar com essa mãe, vamos conversar com esse pai, vamos falar com os professores também. Então assim, a gente vai ver pelo conjunto. Daqui a pouco o neurologista falou que há alguma disfunção ali na ligação da região frontal parietal. A mãe falou que é desorganizado em casa. O pai disse que não, é normal, que é desorganização de qualquer criança. Os professores vão dizer que ele é extremamente desorganizado e desatento. A avó vai dizer que ele sempre foi desatento e desorganizado. Daí tu fechou os critérios também, opa. Então, são várias situações em várias casas, em várias percepções também corroboram.
em diferentes contextos, na casa da avó, na casa da mãe, lá na escola. Então tem contexto, mas bom, no pai não. A gente pode daí começar a pensar, por que está acontecendo lá no pai que não é assim? Não, o interessante é de como o emocional influi até na sintomatologia, né? O emocional realmente da criança, de daqui a pouco do ficar com esse ou medo ou de desagradar o pai e se conseguir se controlar naquele ambiente lá. E daí no outro não, né? E mesmo assim com muita dificuldade, porque a criança acaba não conseguindo ser muito diferente, né? Mas talvez ali pelo tempo que fique menor, para desagradar o pai, por algum temor, acaba fazendo um esforço extra, mas vai ser muito difícil não ser um pouco desatento, um pouco hiperativo e impulsivo, né? Talvez ele seja de uma maneira que acaba não desagradando esse pai, né? Mas ele muito difícil ele não ser mais do nada, assim, né? Alguma característicazinha ele vai manter, mas talvez não tão intenso como ele é nos outros locais. Eu quero dizer assim, que não vai deixar de ter TDAH com o pai. Ele vai ter ainda as características, mas talvez ele consiga diminuir, atenuar um pouco elas, né? Mas acho que é isso que tu está falando também, né? Só para reforçar. Tá bom, né? Então, sim, o que a gente utiliza aí de testes, né? Bom, eu sempre mando para uma avaliação neurológica com um neurologista, né? É sempre bom ter essa visão. Bom vocês terem um psiquiatra, um neurologista de confiança que vocês possam trabalhar em conjunto nesse sentido de mandar para uma avaliação. Eu utilizo a escala SNAP 4, tá? Ela tem uma versão para pais e outra para professores. Tem 2 versões. E ela é uma escala que ela vai ver 3 características. Ela vai ver a desatenção, ela vai ver a hiperatividade e impulsividade e vai ver também algumas características opositivas, de comportamento opositivo. Por que isso aparece? Porque muitas vezes é muito comum a comorbidade do desafiador opositivo. Ou seja, jovens que acabam desafiando figuras de autoridade acabam desenvolvendo esse comportamento justamente por uma dificuldade de se encaixar nesses contextos de avaliação, de cobrança. Ou seja, as figuras de autoridade estão sempre cobrando que a pessoa seja organizada, que a pessoa cumpra prazos, que a pessoa não seja esquecida. E às vezes, pela contingência da desatenção e da hiperatividade, a pessoa acaba se revoltando com esse contexto e desenvolvendo algumas características do transtorno desafiador opositivo. Então, ele vê essas 3 características, tá? A escala SNAP. Eu separei ali, vou ver que na apresentação tem essa escala para vocês verem, tá? Testagem psicológica, tu pode aplicar uma bateria, tá? Do VISC, tá? Que são testes que vão medir o grau. Eu não gosto de falar em escala de inteligência, porque eu acho que é um grau de performance global. Que vai ver como é que ele está na parte numérica, como é que ele está nas funções executivas, né, como é que ele está na organização mental. Então, vai ver várias áreas desse jovem, né, e vai ver se ele está na média esperada para a idade dele, se ele está acima da média esperada, se está num nível superior, ou se ele está abaixo da média, ou média inferior, que a gente chama, ou inferior. Então, se ele tiver ali médio inferior ou inferior, significa que está subaproveitando a capacidade dele. E isso não dá, eu não diria que isso dá inteligência. Eu não gosto que, não sei se ainda continuam usando a parte de medição de inteligência como medição de inteligência. Para mim, o VISC não dá isso, tá? Não é medição de inteligência. Ele dá se a pessoa está usando o seu potencial. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, os pacientes com TDAH, é comum, às vezes, da média inferior e ter uma capacidade cognitiva acima da média. Em outros testes de QI, dá muito acima da média ou superior. Então, às vezes, a pessoa... muito comum, por exemplo, no VISC, ele diferencia isso. Quando tu vê no VISC, os pacientes com TDAH, eles vão muito bem em atividades mais de conhecimento, para conhecer palavras, conhecer
vocabulário, por exemplo, eles vão muito bem no vocabulário, enfim, porque eles têm uma capacidade cognitiva muito boa. Só que daí nos testes que a gente chama de testes executivos, de montar, de encaixar peças, eles vão mal. Porque daí tem que ser organizado, tem que organizar esse potencial numa atividade e se concentrar. Daí está a dificuldade deles. Então, muitas vezes, o VISC vai trazer essa ambivalência. Eles vão bem em testes, na parte dos testes que está relacionado com mais conhecimento, e vão mal nos testes mais executivos, onde tem que encaixar peças, contar histórias de forma ordenada, né? Por exemplo, cubos lá que tem que montar as figuras, então tu tem que organizar, tem uma parte de organização, então geralmente eles vão mal, tá? Nessa parte mais executiva dos testes. Então, o VISC geralmente vai mostrar esse contraditório deles. Eles vão ter média inferior em atividades executivas, mas vão ir super bem em atividades mais de conhecimento. E flexibilização quanto à idade de início e número de sintomas. Então, quanto mais cedo iniciar as características do TDAH, geralmente maior é o número de sintomas. Por exemplo, quase todos os transtornos mentais, quanto mais precoce, mais reservado é o diagnóstico. Mais difícil o tratamento, mais intenso é essa progressão. O TDAH não foge a essa regra. Quanto antes começou a manifestar essas características, geralmente mais globais são esses sintomas. Se o jovem começou ali com 7 anos, 7 anos e meio, quase 8 anos, né? Foi o momento que começou a aparecer os sintomas. Às vezes esse jovem ele tem menos sintomas do que os que começaram a apresentar lá bem pequenininho, com 3, 4 anos de idade. Isso é só uma curiosidade. Os sintomas não podem ser resultado de problemas da vida da criança, nem estarem associados a outros transtornos. Ou seja, o TDAH não pode ser melhor explicado por uma outra condição, um outro transtorno. Daí existe o critério diferencial. Tá? Por exemplo, a criança é organizada em casa, faz tudo direitinho, e na sala de aula não faz nada. Não se organiza, não faz os questionários, é visto como esquecido e vive apontando o dedo do professor e dizendo que não gosta dos professores. Daqui a pouco, essa característica do jovem pode ser melhor explicada por um transtorno desafiador ou positivo, que lá na sala de aula ele não faz as coisas não por ser esquecido, por ter uma dificuldade, né, na organização, mas porque ele quer desafiar os professores, as figuras de autoridade. Então, o TDAH ele não pode ser melhor explicado por outro transtorno, senão não é TDAH. E também não pode ser resultado de problemas da vida da criança. Daqui a pouco a criança estava super bem até os 7 anos, digamos. E com 7 anos, os pais se separaram. Depois que os pais se separaram, ele começou exatamente uma semana depois, ou no dia seguinte, começou a ter dificuldades para fazer suas atividades, começou a ficar esquecido, começou... Antes era um aluno exemplar, ou fazia tudo de forma direitinha, não se esquecia de nada, enfim, daí do nada começou a apresentar esse comportamento. Daqui a pouco, a gente tem que ficar atentos para que não seja um problema contingencial, um problema emocional ligado à separação desses pais, e não necessariamente sintomas do TDAH. Tá? Normalmente há uma história de sintomatologia desde a idade pré-escolar, ou seja, é comum, deve estar presente antes dos 7 anos. Os sintomas devem estar presentes com relativa frequência também. Então tem que ser com uma frequência grande e com intensidade o suficiente para trazer prejuízo. Esses pacientes, né, são encaminhados para nós ou vêm de forma espontânea porque estão tendo prejuízo na vida por causa desses sintomas. Prejuízo na família, prejuízo nas relações amorosas, prejuízo no trabalho, nos estudos. Então tem que trazer sofrimento e prejuízo, tá? Persistência dos sintomas em vários locais e ao longo do tempo. Aquilo que eu falei para vocês, não é só num local, tem que ter um espectro mais amplo. E ali, ó, prejuízo clinicamente significativo na vida da criança. Tem que trazer prejuízo. Ou problema nos estudos, ou problema na relação com os coleguinhas, com o professor, com os pais. Tem que essas características desse jovem, né, esses sintomas, tem que trazer algum tipo de prejuízo, porque geralmente trazem. Estou falando muito rápido? Tá no ritmo bom, Não, tá gente? tranquilo. Tranquilo. Tá bem, sim. Tá.
Comorbidades. 30 a 50% tem comorbidade com transtorno de conduta e transtorno desafiador de oposição, ou de conduta, ou transtorno desafiador de oposição. Mas eu tenho muita reticência com isso. Porque eu entendo que o transtorno desafiador opositivo, por exemplo, ele tem que ser por uma característica de personalidade da criança que leve ela por prazer, ou pelo jeito de ser natural dela, de temperamento, a querer desafiar pessoas, figuras de autoridade. O que acontece é que muitas vezes é super diagnosticado esses transtornos comórbidos, como, por exemplo, desafiador de oposição, porque a criança, por uma dificuldade de lidar com seu TDAH, acaba exteriorizando no mundo a sua frustração, sua raiva. E isso acaba parecendo um comportamento desafiador. Até porque, às vezes, ele desafia as professores, não faz as coisas, briga com os pais, não aceita, mas por uma dificuldade dele de se encaixar nesse contexto, por ser diferente. E isso eu não considero transtorno desafiador de oposição. Isso é uma visão muito particular minha. Tá? Daí, nesse caso, eu entendo que... Por quê? Porque daí, nesses casos, quando tu trata o TDAH, as características de desafiador de oposição somem. Então, não era transtorno desafiador de oposição. Era uma dificuldade de lidar ainda com o TDAH. Que, claro, podia ter algumas características do transtorno desafiador de oposição, mas que não era algo da personalidade dele, da construção de personalidade dele. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, eu entendi. Né? Porque tem que ser algo assim, desafiador, tem que ser algo da personalidade dele. Tá? Assim como transtorno de conduta. Transtorno de conduta é uma coisa bem importante, né? Envolve sacrificar animais, né? Ser perverso, né? Com animais, com pessoas, infringir regras, infringir leis, né? Então, não pode ser... Eu acho assim que às vezes é super diagnosticado essas duas comorbidades aqui. Até por isso elas têm uma taxa muito grande. Eu acho grande demais. Eu questiono essa taxa de 30% a 50%. Acho que deveria ser bem menor. Acho que deveria ser de 15%, 20%. Acho que é super diagnosticado. Mas tudo bem. Eu tenho essa crítica, tá? Essa reflexão a fazer a respeito do transtorno de conduta e desafiador de oposição ligado ao TDAH. 25% de transtorno de ansiedade. Aí sim, aí eu concordo. Porque geralmente esse estado irrequieto, hiperativo, impulsivo, é por uma condição de ansiedade inata que esses jovens têm. E o próprio transtorno favorece o aparecimento de sintomas de ansiedade. Porque ele fica muito... eles veem que eles não estão conseguindo dar conta das suas obrigações. Por exemplo, quando eles se esquecem de alguma coisa, isso gera um grau de ansiedade. Eles não são despreocupados. É diferente. Eles não esquecem as coisas porque eles querem ou não dão valor para as coisas. Eles dão muito valor. E quando eles veem que eles esqueceram as coisas ou perderam algo, eles ficam atordoados, ficam ansiosos, preocupados, porque eles não queriam fazer isso. E esse tipo de condição favorece o aumento de ansiedade, a superativação do sistema GABAérgico, né, do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que é responsável pela ansiedade, né, em resposta ao perigo. Então, são pessoas que estão sempre ativando os mecanismos de ansiedade. Então, aí sim eu concordo. Eu acho até daí que podia ser até maior. Até fiquei surpreso de ser 25%. Acho que podia ser até mais. Tá? Então, é normal ter transtorno de ansiedade comórbidos. E depressão também. Acho bem adequada essa taxa de 15 a 25%, de 15 a 20%, porque, claro, esses jovens muitas vezes não conseguem vencer os seus desafios, por dificuldade de atenção, de organização. Então, quando eles, por exemplo, rodam, né? Eu não sei se usa ainda essa palavra rodar, no meu tempo era rodar, né? Não passou de ano, né? Isso gera tristeza, isso gera angústia nesses jovens. Então pode favorecer também alterações no humor desses jovens, estados deprimidos de humor, pela dificuldade de se ajustar nesse mundo, conseguir dar conta das suas atividades, das suas obrigações, esquecer de coisas serem cobradas, serem vistos sempre como ineficientes
ou serem adjetivados de formas perversas, né? Então, também isso pode favorecer quadros de instabilidade de humor. Então, isso também eu acho ali uma taxa bem adequada de comorbidade. Eu falo isso muito baseado naquilo que eu faço em pesquisa na minha vida, porque eu trabalhei já bastante com pesquisa com jovens com TDAH e também pelo que a gente vê na clínica, tá? Então, acho uma taxa adequada ali. E dependência de drogas na adolescência também não é incomum, porque muitos desses jovens, por serem muito inquietos, e não pensem que isso é prazeroso para eles. Muitas vezes esse jeito inquieto eles também não gostam, porque às vezes eles querem estar sentados e eles querem às vezes prestar atenção em algo e eles não conseguem. Eles se veem como inquietos. Às vezes eles sabem que vão ter que sentar na cadeira e já pensar, ai, que saco, eu vou começar a me mexer, não vou conseguir ficar, vou ir para lá e para cá, né? Então, isso também gera um desconforto para eles. Tem que se adequar, né? Às vezes vai ficar sentado, fui para uma missa, um amigo meu está casando, eu sou o padrinho, eu vou ter que ficar parado naquele altar até quando? Pelo amor de Deus, acaba logo a cerimônia que eu quero sair, eu quero mexer minhas pernas, eu não aguento mais ficar aqui, né? Tem vários cenários que esses jovens, adolescentes, adultos depois, né, vão se deparar que vai gerar muito desconforto para eles. Isso gera angústia, desconforto. E muitos daí, por causa desse desconforto, buscam nas drogas uma automedicação, uma forma de aliviar esses sintomas do TDAH. Uma forma errada, mas é a forma que às vezes eles encontram. Né? Ou, por exemplo, alguns bebem cerveja, que é para se desligar dos problemas que teve no dia a dia por causa da desatenção. Tem uns que fumam maconha, não é incomum porque referem que a maconha deixa eles menos hiperativos, com a resposta motora menos acentuada, se sentem mais relaxados. Então, não é incomum tu ver comorbidade, e claro, por usar muito né, no dia a dia, pode acabar desenvolvendo a dependência. Então, a gente encontra aí uma taxa importante de comorbidade de dependência química em jovens em jovens que têm TDAH. Tá? As drogas que eu vejo mais comuns, assim, na incidência do TDAH, acho que é o álcool e a maconha. Assim. Raramente você encontrar estimulantes, porque os estimulantes fazem justamente o contrário, deixam eles mais inquietos, né? Mais impulsivos, mais hiperativos. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, o que vocês pensam. Sim, concordo. Alguém já viu algum caso parecido? Às vezes a gente faz isso, né? Quem nunca aqui... Bom, eu sou um apreciador eu de vez em quando eu tomo uma bebida alcoólica. Não acho correto, porque não existe dosagem correta de bebida alcoólica, né? Sempre vai causar prejuízo. Ah, mas eu vi um estudo lá dizendo que um cálice de vinho no dia faz bem para o nosso aparelho circulatório, né? Para o coração. Só que, ok, pode fazer, porém o álcool ele causa problemas cognitivos, na memória, causa problemas hepáticos, no funcionamento hepático, no funcionamento gástrico, no trato gástrico. Então, assim, tu viu lá uma pesquisa onde uma quantidade pequena pode causar um benefício, mas nosso corpo não é só o aparelho circulatório, depende de outros, né, aparelhos, né? Tem o digestivo, tem o excretório, enfim, respiratório. Não adianta ajudar num e nos outros prejudicar. E ajudar entre aspas, se a pessoa, por exemplo, tem diabetes e tomar um cálice de vinho vai estar se prejudicando, vai estar piorando o seu quadro. Se a pessoa tem histórico de ter tido pancreatite, problemas no pâncreas, não pode. Então, assim, é muito controverso alguém que fala que o álcool traz benefícios. Não traz. Tá? Essa é uma opinião minha. Baseado em critérios científicos, tá? Nos artigos que eu já li. O que eu mais pesquisei na minha vida foi dependência química. Mais até que na área de neurologia. Tá? Então a gente vê muito dessa comorbidade com dependência química.
etiologia, tá? Então, é uma disfunção do sistema nervoso central e está, claro, relacionado com fatores ambientais. Então, ele vai se manifestar na relação com o ambiente. Né? Porque o ambiente ele vai pedir que esse sujeito ele seja organizado, que ele tenha paciência, que ele não seja impulsivo. Então, na relação com esse ambiente, com o mundo, que essas disfunções do sistema nervoso central vão se manifestar. Tá? E geralmente está associado, não é incomum, a diversidades durante a gestação, danos pré-natais, né? O uso de toxinas, infecções na gestação, prematuridade, desnutrição, doenças sistêmicas da criança ou da mãe. Tá? E genética. Por que se fala genética? Porque tem uma incidência muito grande em figuras parentais. Ou seja, quando uma pessoa tem TDAH, é muito comum a gente encontrar ou um dos pais ou um dos avós com essa característica. Só para eu dizer, pela minha experiência, eu atendi já muita gente com TDAH. Eu nunca vi uma pessoa que tem TDAH, nunca vi um jovem, criança, adulto que tem TDAH não ter um dos pais ou um dos avós com essas características. E eu vou dizer até mais, principalmente um dos pais. Sempre um dos pais tem uma característica, mas é muito raro. É muito raro. Eu, por exemplo, não encontrei. Muitos colegas meus também, olha, raramente. Alguém gostaria de falar? Professor, pode explicar ali as doenças sistêmicas? Oi. Pode explicar as doenças sistêmicas? Posso. Então, assim, gente, doença sistêmica, mais ligado à parte, assim, que atinge o maior número de sistemas no corpo, tá? Como, por exemplo, deixa eu pensar. Você já pensou aquelas autoimunes, sabe? Aquelas que atacam, por exemplo, problema na tireoide, sabe? Que vão atacar vários, que colocam o corpo. As sistêmicas seriam doenças também autoimunes, né? Elas atacam vários órgãos ao mesmo tempo. Doenças da tireoide vão atacar a tireoide, vão atacar a parte circulatória, a pessoa vai ter problemas circulatórios, vai ter problemas na área reprodutiva. São doenças que atacam vários sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo. Tá? Problemas dermatológicos, hanseníase, são doenças que atacam vários tipos de sistemas do nosso corpo. Assim. Doenças sistêmicas acho que seria isso, mas acho que é isso. Eu, na época do meu pai, eu acho que não tinha esse diagnóstico ainda, né? Ou se ele teve ou não sei se ele tinha. Mas eu tenho um filho que desenvolveu também. Uhum. Então, assim, é comum, assim, ser hereditário, assim, é uma doença que tu ter não significa que um dos teus filhos vai ter. Não significa, tá? Que tu necessariamente um dos teus filhos vai ter. Mas se tu tem, muito possivelmente um dos teus pais teve. Tu me entende, Nelson? Então, assim, não significa que tu tava fadado a ter um filho com TDAH, tá? Mas, se teu filho tem, é porque ou tu ou tua esposa, possivelmente, ou um dos pais de vocês, mas principalmente vocês, teve essas características. Pode até não ter um transtorno, mas tem características muito acentuadas, tá? Ligadas ao TDAH. Geralmente, assim, eu falo para os pais isso, e eles já se olham, tu é assim, já se denunciam, assim, tu sempre foi meio esquecido mesmo. Quando eu pergunto isso, geralmente eles já se denunciam, né? Isso é muito comum acontecer. Incidência em parentes de primeiro grau de pacientes. Tá aqui, ó. Tá dito aqui, ó. Incidência em parentes de primeiro grau de pacientes com TDAH. É o que a gente estava discutindo. Problemas na interação precoce mãe e filho. Também a gente vê
na evolução de sujeitos um problema na relação entre mãe e filho. Pode ter, não é regra, de forma alguma não é regra, muito longe de ser regra, mas pode acontecer, tá? Por uma dificuldade desse filho de obedecer, de prestar atenção, então isso pode acontecer, gerar problemas mãe e filho. Tem um histórico de relação de queixas dessa mãe, de que não presta atenção, de que não respeita ela, enfim, pode isso acontecer, tá? Não é regra exatamente, porque ele pode a mãe pode ser super tranquila quanto a isso, isso ajuda o filho a entender, mas pode acontecer, tá? Mecanismo fisiopatológico central. Então, aquilo que a gente viu quando eu mostrei o cérebro para vocês, que está relacionado com funções executivas ligadas ao lobo pré-frontal, principalmente, tá? E a ligação dele com as zonas subcorticais, como os gânglios de base, sistema límbico, tá? Quando a gente fala de disfunção de vias dopaminérgicas, é porque, assim, geralmente, essa inquietude que esses indivíduos, né, que sofrem com TDAH têm, está ligado a dois sistemas. Um é o GABAérgico, que é o sistema de ansiedade, e outro é o dopaminérgico, que está ligado ao movimento. Eles têm uma hiperestimulação dopaminérgica, por isso que eles têm essa vontade de ficar sempre se mexendo, sempre, né, uma descarga elétrica, parece que eles têm, eles precisam descarregar. Ficam inquietos, não conseguem ser diferentes. Aquilo que você lembra quando a gente viu no Parkinson, né? No Parkinson é o contrário, é a falta de dopamina, mas que também afeta o movimento, leva a pessoa a ter dificuldade no movimento e movimentos involuntários. Aqui é um excesso de descarga dopaminérgica, uma disfunção nessa área, nesse sentido. Aqui uma curiosidade, no mundo a prevalência é de 3,5% a 3,9%. E no Brasil, pensando mais especificamente em Porto Alegre, 5,8%. Será que aqui a gente superdiagnostica ou nós temos mais pessoas com TDAH no Brasil do que no resto do mundo? Porque, olha, é bem significativa essa mudança, essa diferença. Vamos pensar ali, de 3,5, vamos pensar no 3,5 a 5,8, olha... É o dobro, né? É quase o dobro. Caminho para o dobro. Né? Então é bem... Será que a gente diagnostica melhor aqui? Ou será que a gente superdiagnostica? Ou será que realmente a gente tem mais casos aqui? Por quê? Eu não tenho essas respostas. A gente pesquisa. Né? É curioso. Será que são as contingências do Brasil? Mas é no mundo inteiro? Né? Se a gente pensar em pobreza, tem pobreza no mundo. No mundo entra a África, entra países lá da Palestina que estão em uma situação de miserabilidade por causa da guerra, alguns, né? Outros são riquíssimos, lá é uma zona de contrastes. Mas não, por que aqui tem mais? Até o que freia mesmo é o psicólogo, né? Porque da escola já sai diagnosticado com TDAH, né? No colégio, hoje em dia, tudo é TDAH, né? Já é diagnosticado do colégio. Pois é. Falaste uma coisa bem importante, Nelson. O que eu já desfiz de diagnóstico de TDAH, que foi encaminhado como TDAH, e até uma forma, às vezes, dos pais tirarem a responsabilidade deles. Assim, ele tem TDAH, ele é assim mesmo, né? Daqui a pouco é um problema que os pais não estimulam essa criança a realizar as atividades de sala de aula, a prestar atenção, né? Que não é o caso quando a criança tem TDAH. Perdão? É mais fácil achar um problema no filho, né? Então isso é comum também acontecer, essa terceirização. Não, meu filho, a pedagoga lá falou que ele tem TDAH, então já comprei essa ideia, ele tem TDAH, o problema sou eu, então estou encaminhando para vocês, para ti, para tu te virar com ele e tu fazer ele ser diferente. Eu sei que eu estou falando umas palavras de uma forma meio pejorativa, mas no fundo é isso que acaba acontecendo. Aí tu tem que ver, examinar, avaliar se é mais de um contexto, se existia antes dos 7 anos, se não pode ser melhor explicado por um outro transtorno. E às vezes a gente até entra em rota de colisão com a própria família para fazer isso. Pessoal, vocês querem fazer um intervalo de 15 minutos? Pode ser? Por mim, eu tocava direto, mas se quiserem.
Votação. Quem quer tocar direto, se manifesta. A Mônica já Micaela. falou. Quem mais concorda? Micaela. Micaela concorda em tocar direto. Só eu concordo. Calma, já é. Quanto tempo tem de aula ainda, professor? Deixa eu Tu ver. acha, Vou mais ou passar aqui menos? para vocês verem. Ó. Evolução, tratamento e aqui o prognóstico. Daí a gente encerra. Aqui eu só vou mostrar depois para vocês aqui, ó, a escala SNAP. Tá? Aqui é como é que a gente avalia o SNAP, enfim. E aqui é só a capa do VISC que eu deixei para vocês. Uma vez que vocês vão ver possivelmente. Então pode ser direto também. Falta pouquinho, falta pouquinho. Falta pouco. Então vamos lá. Acho que se falta pouco, toca daí, né? Então tá, senhores, seguimos. Evolução. Tá? Então, os sintomas eles podem mudar com a idade. Tá? Então, é muito comum, às vezes, na infância, o sintoma predominante ser aquilo que mais salta aos olhos numa avaliação, ser hiperatividade e impulsividade. E com o tempo, a impulsividade e a hiperatividade vai diminuindo e vai aumentando, salientando mais sintomas de desatenção. Quando eu pego um adulto com TDAH, é muito mais comum, não é regra, mas é mais comum tu encontrar adultos com mais sintomas de desatenção do que de hiperatividade e impulsividade. E é mais comum tu encontrar crianças com TDAH, onde os sintomas de hiperatividade e impulsividade são mais coloridos, predominantes do que os de desatenção. Ou os dois são juntos ali. Tá? O que acontece é que com o tempo de vida geralmente vai acontecendo isso, em muitos casos. Né? Os de desatenção vão ficando mais perceptivos, mais predominantes do que os de hiperatividade e impulsividade. Talvez pelo desenvolvimento ainda, porque ali na fase de infância, adolescência, o cérebro ainda está se desenvolvendo, está amadurecendo. Vai até aos 18, 21, entre 18 e 21 anos, a fase final de desenvolvimento da maturidade do cérebro. Então, o lobo pré-frontal pode ainda estar se desenvolvendo. Isso pode favorecer também a melhora dos sintomas. Tá? Diminuição de alguns sintomas. Hiperatividade e impulsividade menor nas crianças. Então, assim, quanto maior for a criança, maior a gente for se desenvolvendo, geralmente vai diminuindo os sintomas de hiperatividade e de impulsividade. Tá? Problemas de atenção e cognitivos ficam mais evidentes com o tempo. Quanto mais vai desenvolvendo, a criança vai crescendo, vai diminuindo, então, os sintomas de hiperatividade e impulsividade e vai aumentando os problemas de atenção e cognitivos relacionados à atenção. Porque o que depende da atenção? A memória, né? E do que depende da memória para sair bem? O raciocínio, né? A capacidade de organização, todas as nossas funções executivas. Pode haver imaturidade emocional, habilidades sociais deficientes e problemas na coordenação motora. Sim, não é incomum. Então, assim, as criança ou adolescente pode ter problemas emocionais porque cresceu sendo muitas vezes não aceito, ou se sentindo desajustado. Então, isso pode gerar problemas emocionais no humor, de ansiedade, tudo que a gente conversou antes, né? É uma condição que favorece a ansiedade e um estado de humor deprimido, tá? Habilidades sociais deficientes, claro, que se a gente considerar que, por exemplo, a gente estuda as habilidades sociais, a gente está vendo habilidades como, por exemplo, a capacidade de iniciar uma conversa, de manter uma conversa, de terminar uma conversa, né? Isso a gente chama de habilidade social, que é de comunicação efetiva. E são pessoas, às vezes, que são impulsivas, que não sabem esperar a sua vez para falar, se intrometem nas conversas, né? Respondem antes de terminar uma pergunta que foi feita a elas, às vezes não conseguem se manter num discurso, numa conversa por muito tempo, se distraem com facilidades. E isso pode desfavorecer a uma habilidade social relacionada à comunicação. Então, é comum a gente categorizar essas pessoas com habilidades sociais em algumas áreas de habilidades que não estão ainda bem desenvolvidas, que devem ser melhor desenvolvidas. E problemas na coordenação motora. Não por um estado inato de descoordenação, mas porque justamente eles têm muita dificuldade
para se manter concentrado numa atividade motora de motricidade fina, uma canetinha ali fazendo, enfim, daqui a pouco eles já querem fazer rápido e, né, então podem ser taxados como descoordenados, ou justamente pela distração acabarem batendo nas coisas, né? Isso é muito comum em pessoas com TDAH. Tá andando, bate numa coisa, deixa cair, mas não porque é um problema inato motor, mas pelo descuido, né? Ou pela hiperatividade, não para de se bater, daqui a pouco deixa as coisas cair, daí já chamam, tu não tem coordenação, tu é descoordenado, enfim, então eles são taxados assim, pessoas com problema na coordenação, tá? Mas é muito pela contingência dos sintomas de desatenção e de hiperatividade, e não porque ele tem um problema motor, de tremor na mão, é diferente, tá? Rendimento escolar baixo, muito comum também, né, para dificuldade. A escola, olha, eu nunca tive um paciente com TDAH que não tenha tido algum comprometimento nos estudos, ou diminuição da sua capacidade, porque é na escola onde vai ser testada a atenção, a capacidade de manter o foco da atenção, a concentração, a organização desse indivíduo, né, dessa criança. Então, o comportamento, né, ficar sentado, enfim, então é difícil não repercutir na escola. Então, geralmente, baixa o rendimento escolar. Comportamentos disruptivos impulsivos, tá? Que a gente vai entender como comportamentos disruptivos? São comportamentos de intolerância, desafiar figuras de autoridade, aquilo que a gente discutiu antes. Não necessariamente fechando critérios diagnósticos para transtornos disruptivos, porém, alguns comportamentos disruptivos, daí sim, aí eu concordo, surgem pela dificuldade, né, emocional que esse transtorno gera nas crianças, né, nos adolescentes, nos adultos. Complicações emocionais e sociais podem ocorrer na adolescência, né? Acho que aqui ficou um pouco mais do mesmo. Nós já discutimos sobre isso, né? Dificuldade emocional, de humor deprimido, né? De ansiedade, problemas nas relações, né? O cara combinou de viajar com a namoradinha, adolescente lá, 16 anos, 17, a gente vai viajar, vou comprar uma passagem de ônibus pra gente viajar. Daí lá, chega na data do aniversário e não só se esqueceu do aniversário da namorada, como se esqueceu de comprar as passagens. Então, são indivíduos que apresentam muitas queixas de problemas interpessoais na relação com os outros, justamente por esse jeito de ser esquecido, que pode levar a gente a pensar que eles são irresponsáveis. Mas não, é a dificuldade de se lembrar, de se organizar, né? E que daí eles acabam sendo taxados pelos outros como descompromissados, irresponsáveis, acabam sendo adjetivados e categorizados desta forma, na maioria das vezes injustamente. Tratamento. Então, como é que a gente trata esses indivíduos, né? Na disciplina de psicopatologias e de TCC, vocês vão ver isso com mais profundidade, tá? Por exemplo, quem está fazendo TCC comigo esse semestre, a gente vai entrar em TDAH, vamos ver o tratamento dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Aqui eu vou citar como é que é o tratamento e eu vou indicar um artigo para vocês lerem sobre um estudo de caso e um tratamento. É um artigo bem curtinho, tá? Então, assim, o tratamento, o alvo é a gente modificar o comportamento desse jovem, tá? Então, ele tem que deixar de ser esquecido, ele tem que deixar de ser hiperativo. E para isso, estou até me lembrando do que o Nelson falou ali antes, do comportamento com o pai, às vezes, né? Ou com a mãe, que pode ser diferente. O que acontece? A gente tem que trabalhar com contingências ambientais que favoreçam e reforcem os comportamentos adequados. Ele tem que ter um prazer, porque a gente vê que nas pessoas com TDAH, principalmente as crianças e adolescentes, quando a atividade é prazerosa, desafiante, eles têm uma qualidade atencional e de tenacidade, de manutenção da atenção por mais tempo, muito mais importante, muito melhor, muito melhor. Então a gente tem que fazer que essas atividades do dia a dia, que eram vistas como chatas, sejam mais prazerosas. Então tem que buscar formas criativas e lúdicas de tornar o que era chato um desafiador, legal, né? Daqui a pouco tu fazer um joguinho com eles, onde o pano de fundo do joguinho é a matemática, é a tabuada. Tem uma técnica que a gente chama que é economia de fichas, onde o jovem, quanto mais atividades corretas ele faz, por exemplo, levantou, arrumou a cama, organizou, preencheu a agenda dele, estudou,
quanto mais atividades ele vai fazendo corretas, ele vai ganhando pontos. Depois ele junta tantos pontos, depois que ele junta uma quantidade importante de pontos, ele pode trocar por um prêmio, né? Então isso motiva, isso ele começa a ver como um joguinho, como um desafio, né? Como uma etapa de um jogo, daí ele começa a se comprometer mais com as atividades. Funciona incrivelmente bem isso com esses jovens. Reforçar daí quando ele faz os comportamentos adequados, reforçar positivamente, elogiar, dar afeto, abraçar, dar uma recompensa. E daí com o tempo a gente vai trocando as recompensas físicas dos prêmios por recompensas emocionais, como elogios. A gente vai aumentando os elogios e vai diminuindo os prêmios físicos. A gente também não pode deixar esse sujeito, né, dependente, entendendo que sempre vai ter uma recompensa financeira ou de presente quando ele fizer as coisas corretas na vida dele. Tem que entender que ele fez o correto pelo que ser o correto e é melhor para ele. Então a gente vai aos poucos substituindo. Tá? Isso é economia de fichas. Eu vou dar um artigo para vocês lerem sobre a economia de fichas. É uma técnica que foi aplicada. Tá? Bem bacana, acho que vocês vão gostar. Se não gostar, não fala, porque o artigo foi eu que fiz. Só discute no grupo de vocês. Ah, que horroroso. Não gostei. Ah, o professor fez isso, não concordo. Na aula pode acreditar. Claro, obviamente você tem que criticar e falar na sala de aula, mas assim, né, pode também, né, ter um elogio. Eu estou botando artigo para ser criticado. Mas é para vocês verem como é que a gente trabalhava com isso até antigamente. Antigamente as técnicas eram muito mais comportamentais. Hoje em dia são mais socioafetivas também. A gente trabalha muito com o emocional, com o desenvolvimento de habilidades ligadas, vou voltar ali, voltadas à capacidade de controle da ansiedade, meditação, mindfulness. Melhorou muito. Isso eu podia ter colocado, eu já estou criticando. Já, né? Podia ter melhorado nesse artigo. Tá? Então... e sugestões, então eu quero que vocês leiam esse artigo e tragam sugestões. Luiz, eu gostei de tal coisa que tu fez. Luiz, isso aqui eu acho que se eu fizesse uma pessoa que eu conheço, não ia funcionar por tal e tal motivo. Faltou tal coisa. Vai ser bem legal. Tá? É um artigo já faz tempo, de 2008, eu acho. Tá? Então, bem tranquilo, assim, tá já um pouquinho defasado, mas é para vocês verem bem, ele é bem bom para entender a economia de fichas. Como é que foi trabalhada a economia de fichas? Essa técnica, tá? Treinamento de habilidades sociais, então a gente também pode treinar através de dramatizações, né, que a gente chama de roleplay, ou seja, a gente ensaia com esse jovem no consultório de como iniciar uma conversa, como se comportar quando os outros estão conversando, que momento que ele deve entrar com uma pergunta, treina a capacidade de esperar a pessoa, o interlocutor, de falar até se comunicar, ou seja, esperar a sua vez de falar. A gente treina isso bem comportamentalmente, treina isso no setting terapêutico, para depois ele reproduzir isso no seu dia a dia. Treinamentos mesmo. Tá? E claro que em alguns casos pode ser interessante, muitos casos, na verdade isso acaba acontecendo, o uso do metilfenidato, né, que é a ritalina, que é um estimulante que ele age na reorganização das funções pré-frontais. Então, ajuda esse indivíduo a ficar mais focado, com um nível de atenção com uma qualidade muito melhor, né, se organizar mentalmente melhor também. Né? Então, ele é um coadjuvante importante, tá? Mas precisa ter a terapia junto. Prognóstico. Cerca de 50% continuam a manifestar TDAH na vida adulta, tá? Porém com sintomas muito mais... manifestar TDAH não é exatamente isso, é manifestar sintomas, mas de forma muito mais branda, muito mais controlada, o indivíduo já tem um domínio sobre esses sintomas. Tá? Resultados ocupacionais e educacionais relativamente piores, se não tratado. Tá? Então, assim, geralmente a maioria das pessoas que têm TDAH e fazem tratamento tem uma vida normal. Tá? Tu nem sabe que a pessoa tem TDAH. Se ele faz o tratamento corretamente, se ele fez, né, um acompanhamento, tá? A pessoa pode ter uma vida completamente normal, tá? Sem prejuízos. Agora, vai ser pior se não fazer o tratamento. Né?
quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente vai tendo obrigações, trabalho, mais estudos, família, filhos, mulher. Então aumenta o grau de espectro de situações onde tu pode ter prejuízos se tu não fizer o tratamento. Taxa de comorbidade psiquiátrica, ela é baixa, comparado com outros transtornos, eu diria para vocês, tá? Mais comum, eu diria assim, não diria nem que é transtorno, mas tu vê muita incidência de uso de substâncias químicas na vida desses indivíduos, assim. É muito comum ter uso de substâncias químicas. Problemas na socialização, ou seja, esse jeito impulsivo, inquieto, desatento, às vezes ou muitas vezes, né, pode desfavorecer na qualidade das interações, né, no nível de relação interpessoal, né, na relação com mãe, pai, irmãos, amigos, colegas de trabalho, esposo, esposa, marido, né, mulher, enfim, tá? Pode desfavorecer nessas relações. Risco de abuso de medicamentos estimulantes, justamente pelos estimulantes, como principalmente, né, o metilfenidato, que é bem especializado, tá? Ele é bem não é especializado, ele é bem, como é que eu vou dizer para vocês? Ele age bem na área, é um estimulante que age na área que é importante, né? Um estimulante mais geral, pouco seletivo, quer dizer, seletivo ele pode prejudicar, deixar ele mais inquieto, piorar os sintomas de inquietação, de hiperatividade, de impulsividade, pode piorar muito isso. Agora, o metilfenidato, ele realmente ajuda. Guaraná cerebral também ajuda. Eu vejo muitos jovens, às vezes, abusando da Ritalina, abusando do Guaraná cerebral, tomando uma quantidade abusiva mesmo, muito maior do que é recomendada, porque trouxe algum benefício no uso normal, com medicamento. O que é um medicamento? É uma substância usada, regulada, né, validada na área médica e utilizada de forma terapêutica, né, com dosagens específicas, controladas pelo médico, durante o dia a dia. Agora tem muitos que veem benefício nessa substância receitada como medicação e acabam usando muito mais, uma quantidade muito maior, porque acham que vai melhorar ainda mais o seu estado. Então a gente vê às vezes o abuso. Não é incomum eu ver aí jovens que usam mais do que deveriam do metilfenidato, né, da Ritalina, por exemplo. Alguns casos podem precisar de medicação, tá? Então, dependendo se os sintomas são muito intensos, se o jovem não responde muito bem à terapia no início, né? Ou o grau de prejuízo na vida é muito grande, daí pode ser interessante já de início, né, nas primeiras sessões, já se orientar esse jovem a tomar um metilfenidato, uma Ritalina. Tá? Alguns têm que tomar o resto da vida Ritalina e outros dá para se fazer a retirada gradual. Tá? Mas é aquilo que eu digo, assim, que bom que tem uma medicação que ajuda, e se tiver que tomar o resto da vida e ficar bem, ok. Né? Muitas pessoas têm preconceito com as medicações psiquiátricas, né? Eu não consigo entender isso. Se com as outras medicações não tem, uma pessoa que tem diabetes, né, precisa tomar insulina, ok. Que bom que tem insulina. Antes morriam. Antes existiam as pessoas com diabetes, as crianças, no início do século passado ainda. Né, o tratamento para diabetes era uma dieta que ou a criança sobrevivia com subnutrição, de tão intensa que era essa dieta, ou ela morria por causa de subnutrição. Era quase que uma receita de morte, uma condenação à morte de ter diabetes, antigamente. Né? Que bom que hoje em dia tem tratamento. A gente tem que saudar os tratamentos. Né? Que bom que tem, quando necessário, quando indicado, tem uma medicação. Né? Para os nossos males também psíquicos. Porque eu falo isso porque até hoje ainda tem muito preconceito com as doenças psiquiátricas. Né? E elas são tão corriqueiras e frequentes como qualquer outra doença clínica, da área mais clínica médica, né? Então, a gente tem que perder esse preconceito, principalmente com psicólogos,
né? Às vezes eu tenho colegas que falam, vou ter que tomar um medicamento. Imagina eu, psicólogo, vou ter que tomar um antidepressivo. Qual o problema? Tu é um ser humano, tu pode estar passando por um momento, e tu tem o direito, como ser humano, de estar passando por um momento de dificuldade. Então, e que bom que tem uma medicação que possa te ajudar a te dar um suporte. Isso não te invalida como terapeuta, porque tu é humano e está passando por uma dificuldade. O bom de ser psicólogo nesse momento é tu ter justamente a compreensão, a empatia e o amor e o carinho consigo mesmo para compreender que isso é um estado humano que pode ocorrer com qualquer um, né? Isso não te desmerece como pessoa. Só que eu queria terminar fazendo essa reflexão a respeito, né, das medicações. Eu gosto de comentar isso, que tem até hoje ainda muito preconceito, né? Claro que tem às vezes uma super indicação, super dosagem, super valorização. Não é disso que eu estou falando, mas às vezes, quando é indicado, que bom que tem a medicação aí para auxiliar. Se gostariam de comentar alguma coisa, pessoal? Não, tranquilo pra mim. Sigo? Pode seguir. Aqui no fim, tá? Então, só para mostrar para vocês que tem SNAP, tá? 4, que é uma escala, tá, sobre o comportamento infantil. Então aqui, ó, o jovem ele vai ler, tá? O pai vai ler e vai, aqui, ó, não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele ou com ela, né? Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas, obrigações. Isso aqui não está lembrando para vocês os critérios diagnósticos do TDAH que a gente leu antes do DSM? São justamente eles, só que a gente fala demais aqui, tá? Fala em excesso, vamos dar um pouquinho. Daí vai se ver se tu vai ler cada um deles e para cada um deles tu vai ver. Isso aparece quase nunca, praticamente nem um pouco, nada, né? Isso aparece, tem uma frequência de só um pouco, acontece mais raramente, acontece bastante ou demais em excesso, tá? Então, para cada um deles, você vai marcar o grau de intensidade. Que cada um desses todos, de 0 a 3, vai ter uma escala de intensidade, tá? E aqui, pessoal, pelo menos 6 itens aqui, tá, foi marcado pelo menos como bastante ou demais, tá? Perdão, com bastante aqui, ó, no mínimo bastante ou demais, tá certo? Bastante ou demais. 6 deles, no mínimo. Aqui tem que ter 6 ou demais. Do 1 ao, deixa eu ver, do 1 ao 10, tem 3 escalas aqui, 1 a 10, 1 a 9. Do 1 ao 9, aqui, tá? Do 1 ao 9 é uma parte que avalia mais a parte da desatenção. Do 9 ao 18, se eu não me engano, deixa eu só confirmar se é o 18. Do 10 ao 18, né? Do 1 ao 9 é desatenção. Do 10 ao 18 vai ser hiperatividade e impulsividade. E do 19 ao 26 vai ser mais comportamentos disruptivos, ligado à oposição ou desvio de conduta, tá? Então, sempre quando tiver pelo menos 6 entre bastante e demais para cada um desses itens aqui, tá? Ou de 1 a 9 para desatenção, ou de 10 a 18 para impulsividade e hiperatividade, ou 19 a 26 para comportamento disruptivo, ou seja, oposição à figura de autoridades ou desvio de conduta, a gente vai ter favorecido aqui, a gente vai ter um indicativo significativo de que esse jovem possa ter déficit de atenção e hiperatividade, tá? Por que eu falo indicativo significativo? Porque um teste sozinho ele não é nada. Ele precisa ter a avaliação clínica de vocês também. Ok? O teste ele ajuda a confirmar. Opa, o que eu diagnostiquei, que eu estou vendo aqui, está no caminho certo. Tá? Mas o grande instrumento é a avaliação clínica de vocês. Sempre vai ser. O instrumento é para ajudar a confirmar, ajudar a fechar o diagnóstico. Tá? Aqui, como se faz essa avaliação, tem aqui bem direitinho para vocês, tá? E aqui a escala faz parte das escalas Wechsler, né? De inteligência,
que é o VISC. O VISC é para, se eu não me engano, de 7 a 16 anos e 11 meses. Depois tem o VAIS, que é para jovens adultos e adultos, tá? Então aqui é mais para crianças e adolescentes. Esse aqui é para ver a inteligência mais na área de conhecimento e a parte mais executiva, né, para ver se tem algum prejuízo. O VISC é bem bom para ajudar, porque ele mostra quando tem essa discrepância grande entre o conhecimento, que é a parte inata do sujeito, isso o VISC ajuda a ver assim, a condição de capacidade desse jovem que não é afetado pelo TDAH, que está preservado. O VISC ajuda a ver isso, a parte preservada. E o VISC também mostra a parte executiva, a parte onde precisa das habilidades onde o TDAH prejudica. Então vai ficar muito discrepante, geralmente, no VISC. Geralmente esses jovens têm um bom desempenho nas atividades de conhecimento, mas as executivas vai lá para baixo, por causa que não tem capacidade de organização, de sistematização de pensamento, né, de execução dessas atividades. Então o VISC geralmente ajuda nesse diagnóstico ao mostrar essa discrepância, que é clássica no TDAH. Ok. Ok. Então, gente, eu estou mandando ainda hoje para vocês lá no grupo, eu vou mandar o artigo, tá? Com a técnica Economia de Fichas, tá? Que é um estudo de caso. É um estudo de caso em formato de artigo, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Ok? Então, pessoal, vou desejar uma boa noite a todos, um bom descanso, cuidado com a saúde, tá? Ainda hoje, vou estar enviando para vocês aí as tarefas, os trabalhos, a proposta de trabalho para vocês, tá? Que vai ser Colocar no portal? Oi? O senhor vai colocar no portal? Vou colocar no portal. Tá? Mas eu aviso ali no grupo. Dá um oizinho. Tá bom? Ok. Boa noite. Boa pessoal. noite. Não. Tá bom, e se cuidem. Fiquem bem.